própria humanidade criou a partir do consumo, né, do nosso dia a dia, que é justamente o lixo urbano, e a solução para tudo isso é a reciclagem. Sobre isso que nós vamos falar hoje com o doutor Álvaro. Boa tarde, doutor Álvaro. Boa tarde, Zito Carvalho. Boa tarde, Marcelo Dutra. Boa tarde, ouvintes da Litoral, que continua, Zito, mandando as mensagens para o programa Alô Litoral, para a rádio, dizendo que esse realmente é um programa que dá uma prestação de serviço público de grande valia. Eu não deveria estar falando aqui porque eu participo do programa, mas insistentemente os ouvintes me param em todos os lugares para dizer que esse programa não pode ser interrompido, essa mensagem não pode ser interrompida, esse trabalho não pode acabar. Eu fiquei prisioneiro agora do papo da semana. Eu acho isso muito bom. Fazer como o outro. É bom e é ruim. Ou melhor, é ótimo por um lado, agora tem suas consequências. Com certeza, tem um sacrifício, né, doutor? Mas é isso mesmo. Olha, nós vamos falar sobre lixo urbano, porque assim, o lixo urbano ele tem origem domiciliar, né, que são aqueles alimentos, os plásticos, os papéis, os vidros, o papelão. Vamos falar também, tem lixo hospitalares, né, que diz respeito a seringas, agulhas, curativos, gases, enfim. Né? E tem o lixo também do século, que é o lixo tecnológico. E a gente costuma acondicionar todos no mesmo lugar, que é as pilhas, os aparelhos eletrônicos em geral, que causam, inclusive, um estrago muito grande ao meio ambiente. Aí vem a possibilidade de reciclar tudo isso. Vamos teorizar um pouco. O que seria reciclar, doutor Álvaro? Vitor, eu vou apenas acrescentar, lá na frente a gente pode voltar a isso, um tipo de lixo que agora não foi ainda acrescentado na relação, mas eu queria que ele aparecesse logo como um tópico na frente, que é o lixo nuclear, né? O lixo nuclear, o lixo das usinas atômicas, das bombas nucleares, enfim, o lixo resultante da energia nuclear. E a reciclagem quer dizer o reaproveitamento, né? Quer dizer você pegar o lixo e não jogar o lixo no lixo. Destinar o lixo para uma outra função importante, tanto quanto a inicial, ou seja, dar uma destinação ao lixo que seja positiva para a humanidade. Quando, por exemplo, se pega o resto do alimento na nossa mesa, na mesa humana, e se dá ao porco, ao cachorro, ao boi e etc., nós estamos reciclando, né, a matéria orgânica. Quando se faz adubo dos restos de alimento, nós estamos reciclando a matéria orgânica. Quando se usa pneu de carro para fazer objetos como cadeiras, mesas, etc., nós estamos reciclando o pneu para misturar com asfalto e formar aquele asfalto que parece uma borracha, nós estamos reciclando, e por aí vai, as garrafas, né, o plástico, enfim. Reciclar é reaproveitar, reciclar é dar uma destinação positiva, viável, e não apenas enterrar, não apenas jogar o lixo no lixo. Portanto, Zito, nós estamos dizendo que não jogue o lixo no lixo, porque ele pode ser reciclado. Exato. Agora, doutor, hoje nós vimos aqui, principalmente na nossa região, que tem muitos aterros sanitários e eles não são, obviamente, adequados. Quais são as consequências desses aterros hoje existentes na nossa região? Aliás, do ponto de vista de alguns gestores, os aterros são adequados para o desvio de verba pública. Do ponto de vista dos ecologistas, dos partidos ecologistas, como o PV, que defende a preservação do meio ambiente, a reciclagem, etc., é um dos maiores desastres dos municípios, porque perde uma enormidade de dinheiro, uma parte desse dinheiro que é perdido entra no ralo da corrupção, porque
as empresas que vão tratar o lixo normalmente tratam mal e cobram muito caro, e uma parte volta para alguns gestores em todos os níveis, alguns funcionários públicos. É uma minoria, mas é assim em qualquer cidade. E, portanto, é uma ação burra, é uma ação não inteligente, é uma ação que dá prejuízo, é uma ação inadequada, né? Uma coisa do passado, e que a legislação hoje, além de prever, ela já exige uma nova postura moderna, uma postura ecologicamente sustentável. Se não me falha a memória, tem uma legislação que estipulou um prazo para que todos os municípios se adequassem, melhor dizendo, a essa questão da implantação dos aterros, né, corretamente, né, como eles chamam, os aterros, não são aterros, são usinas de tratamentos de lixo, certo? E, se não me falha a memória, acho que o prazo foi dilatado. Fim do ano agora. Para o fim desse ano. Para em janeiro, se não me falha a memória, né? Em janeiro, as prefeituras indicarem projetos para que esses projetos fossem estudados e colocados em prática. E a lei é uma lei federal de número 6.938, datada de 31 de agosto de 1981, que regulamenta a política nacional de meio ambiente, não é, para ordenar juridicamente essa questão do desenvolvimento sustentável. E isso vem se transformando desde 1960. Em 1995 houve um grande aumento na consciência ecológica, e uma reflexão que se desdobra nos dias de hoje. Agora, doutor Álvaro, por que então que esses aterros, né, no caso dessas usinas adequadas, né, e no enfrentamento da reciclagem do lixo, é tão difícil de ser implantada hoje pelos gestores? Não é difícil. Existe tecnologia para isso. A tecnologia vai gerar um menor custo, né, na execução de programas de tratamento do lixo, mas não há uma decisão política dos gestores, mesmo porque alguns ignoram a ecologia, mesmo porque alguns são semi-analfabetos, não no sentido de querer criticar algum, mas na nossa realidade. Analfabetos politicamente, e alguns são analfabetos tecnicamente. E enxergam tão pouco que não pegam assessores competentes, porque qualquer pessoa pode ser um bom gestor desde que saiba decidir, desde que contrate bons assessores, secretários competentes, não é? Pessoas dinâmicas, empresas de renome, para assessorar na execução e no planejamento da gestão municipal, da gestão nas secretarias dos municípios. Agora, essa questão do lixo, doutor, ela vai muito mais além da questão ecológica. E tem um problema de saúde diretamente ligado à questão do lixo? Diretamente ligado à questão do lixo, tem problemas de toda a ordem. Nós falamos do problema econômico. Uhum. Lixo no aterro sanitário é perder dinheiro. Quando você recicla, você talvez vai gastar 1/3, 30% do que você gastaria se colocar no aterro sanitário. Então, é uma questão econômica. É uma questão de saúde pública, porque o lixo acumulado é disseminador de doenças. Nós sabemos isso, que 90% das doenças humanas, elas são transmitidas, carreadas pela água. Ora, e aquele lixo vai pegar uma cultura de bactérias e vírus, de fungos, de protozoário, e vai levar, né, pelo escoamento da água para os diversos pontos na cidade e na zona rural. Então, é um problema econômico, porque custa mais aterrar o lixo do que reciclar. É um problema de saúde pública,
porque a população teria mais saúde e as secretarias de saúde gastariam menos dinheiro para tratar o paciente. Não é verdade? E é um problema, Zito, de pensar no outro e de pensar no futuro. Porque hoje a humanidade está num dilema muito grande, que é o seguinte: se nós não pensarmos além do dia de hoje, na frente, 1 ano, 2 anos, 1 década, 1 século, nós vamos desaparecer como humanidade. Se não todos, mas a questão é muito séria, né? Tem a camada de ozônio que está sendo destruída, o buraco na camada de ozônio, nós temos a questão da temperatura, né? global, que derrete calotas de gelo, que aumenta o nível dos oceanos, que leva cidades inteiras, como a Holanda, os Países Baixos, né, a ficarem submersos, né, e que vai influir na quantidade de chuva e que, enfim, seria um grande desastre que já está em curso. Não é à toa que o livro sagrado, a Bíblia, né, coloca nesses nossos tempos o início de um processo, né, de destruição da humanidade, mas deixando aos homens inteligentes, aos cientistas que estudam, né, aos grandes políticos, grandes estadistas, deixando na mão deles a decisão de salvar a humanidade e criar uma vida que seja uma vida, como se diz, com qualidade e não só uma vida de quantidade. A ficção pode se tornar realidade dentro em breve. Pode. Inclusive, o continente perdido lá de Atlântida pode ser o continente de qualquer lugar desses Países Baixos, né? Pode. O filme mostra exatamente. Pode ser qualquer lugar. Nós já temos na nossa parte, na nossa porta, todos os problemas, né? Nós vamos chegar lá, nós estamos em curso com esse assunto, nós vamos chegar lá e mostrar que todos nós já sofremos hoje, agora, a consequência. Mas pode chegar num momento em que a gente abra a torneira e não encontre água, né? Em que a gente queira sair na porta e a porta esteja cheia de lixo, empatando você abrir a porta, em que as doenças se alastrem de uma forma epidêmica e ao invés de pegar poucas pessoas, dizimar populações inteiras, né? Então, é que a gente não respire mais, como não se respira bem em São Paulo, quando não se respira bem em São Paulo, por isso que tem rodízio da circulação de veículos. Então, nós já temos o problema causando mal, né, fazendo mal, matando, porque as crianças que têm problema respiratório morrem na poluição. São Paulo mata criança que tem asma. Já tem o frio juntando com a poeira que não sobe, fica ali abaixo daquela camada parecendo um manto que não deixa a poeira disseminar. Então nós temos problemas gravíssimos. A energia atômica, você viu o problema no Japão, Fukushima, né? O derramamento de material nuclear que contaminou enormemente. Tem Chernobyl na Rússia. E até hoje, né, as pessoas ainda sofrem. Ainda morrem, né, com o leite que contaminou, o capim que contaminou a vaca, que contaminou o leite, que contaminou o ser humano. Né? Fora aqueles que estavam próximos, que morreram imediatamente. Nós temos a história da Segunda Guerra Mundial com as 2 bombas atômicas que destruíram 2 cidades enormes, a de Hiroshima e a de Nagasaki, no Japão. Perfeito. Né? Então, nós já temos um problema. Não é um problema de amanhã, é um problema de ontem, é um problema de anteontem, é um problema da cor, é atual. Então, a população precisa ser chamada para ela resolver o problema. Por quê, Zito? Porque só a pressão popular, né, só a consciência cidadã, só a consciência ecológica será capaz de conduzir, até empurrar os governantes para que eles produzam políticas resultantes não do que retorna para o bolso deles, mas políticas consequentes. Né? Tem muito cientista desempregado, muito técnico desempregado, muita gente boa pensando, mas eles não querem saber porque eles cuidam apenas do bolso. Agora, doutor Álvaro, a gente já falou sobre inúmeras vantagens, né, da reciclagem, desvantagens do lixo se ele não for destinado corretamente. Mas a gente sabe que a população tem um papel
preponderante nesse processo. Eu não estou falando daquele papel de colocar o vidro no vidro, o papel junto com o papel, o orgânico no orgânico, porque se assim a população fizer e não tiver o destino correto, não vai adiantar nada o seu esforço. O papel preponderante da população, nesse caso, seria aquilo que o senhor acabou de falar: escolher as pessoas certas, pressionar as pessoas, né, aqueles que são responsáveis pelos destinos do município, do estado, do país, para que a gente tenha as indústrias, né, da reciclagem de lixo, para gerar emprego, renda e saúde, além da preservação ambiental. Talvez esse seria o principal papel da sociedade? Pois é, você veja bem, resumindo rapidamente, nós viemos de duas grandes guerras, né? A última acabou em 47, 48, a Segunda Guerra Mundial, e após isso aí vem um processo de industrialização crescente e veloz, e isso mudou o mundo, porque enquanto nós produzíamos artesanalmente de um objeto, o mundo era um. Quando nós passamos a produzir em série, o mundo foi outro. Né? Por exemplo, a droga sempre existiu. A papoula, a maconha, a cocaína, a folha de coca, sempre existiu. Mas enquanto o homem produzia isso, tratava isso artesanalmente, a cachaça, o álcool, a cachaça, enquanto ele produzia garrafa a garrafa, não existia quantidade suficiente para embebedar as pessoas. No mínimo para abrir o apetite. Claro, você tomava uma taça de aguardente, que era estimulante do apetite. É estimulante do apetite, você tomava uma taça de vinho, que era raro. Mas agora, se você produz tantas garrafas quanto você quer, então a humanidade se afogou na cachaça, e hoje a origem de um dos grandes problemas humanos foi a industrialização. Isso aconteceu com o plástico, que substituiu o pano, né, o algodão, o papel. Isso aconteceu com as baterias de celular. Isso aconteceu com todos esses resíduos de produtos, o resto, peças de produtos, né, da informática. E isso aconteceu quando uma usina usa a energia nuclear que produz o lixo atômico, que até hoje não tem uma solução. Está guardado em tonéis, né, concretados, mas não tem uma destinação. Cada país guarda lá seus tonéis, que pode ser vítima de um atentado terrorista e alastrar aquilo tudo. As usinas atômicas, que são grandes, importantes produtoras de energia limpa e de energia barata, mas elas embutem um risco enorme para a humanidade. Risco de acidentes como no Japão, Fukushima, como na Rússia, Chernobyl, mais risco de atentado terrorista. O avião que bateu na Torre Gêmea podia ter batido em 4 ou 5 usinas nucleares e ter dizimado populações muito maiores do que esses 2 acidentes que a gente falou. Então, há uma urgência de se preparar a população nas escolas, nos postos de saúde, nos clubes, nas rádios, na televisão. Precisamos falar todos os dias de ambiente, de postura sustentável, para salvar todos nós, salvar a humanidade, que a humanidade está num momento muito difícil, se deparando com esse alastramento das coisas. Então, a partir do momento que se começou a produzir em série, que as pessoas começaram a consumir exageradamente, vamos dizer assim que há 50 anos passados se comprava uma roupa nova a cada ano na festa. Verdade. Hoje se compra uma roupa nova a cada semana, tem gente que compra a cada dia, usa uma vez, grandes artistas tal, usam uma vez a roupa. Se trocava celular há 10 anos passados, né? O cara levava 2, 3 anos com o celular, agora se troca por mês. Se trocava carro de 5 anos, 10 anos de uso, era carro novo. Verdade. Agora não, carro de 6 meses de uso é carro velho. Você vê que chegou um ponto na Europa de o europeu não tem mais onde botar o lixo, as fraldas descartáveis, aqueles produtos de plástico, eles
prensam aqueles produtos, então, imaginem vocês, estão fazendo contrabando do produto para países como o Brasil, porque eles querem se livrar daquele negócio, mandando containers cheios de lixo das cidades europeias, de Londres, de Paris e de Amsterdã, etc. Então, é grave o problema, muito grave. A humanidade está se deparando com um problema que ou ele é enfrentado ou ele vai gerar consequências drásticas. Como se enfrenta o Nos problema? afogar no lixo, né? Literalmente. Vai afogar no lixo. Como já estão afogados por aí em grandes cidades. Você passa ali, ó, daqui para Ubatã, daqui para Itabuna, você vê 2 lixões ali a céu aberto. 2 lixões. Que as cidades não querem botar no terreno dele, aí jogam no terreno da outra cidade. E hoje, inclusive, com a tecnologia, nós já temos lixo no espaço, né? Temos lixo no espaço, exatamente. Espaço, né? Pois é. E ele pode cair. É um dos objetivos, né, dessa conquista do espaço, é colocar o espaço como sendo o quintal da Terra, né? O quintal da Terra, o depósito de excrementos, o depósito de lixo atômico, o depósito de tudo. Então, hoje se consome demais. E aí, o que aconteceu? À medida que a indústria foi produzindo em série, o comércio chegou lá e incentivou o consumismo. Consumismo. Tá? Você tem seus filhos, você tem seu orçamento, mas ele, diante da televisão, derruba qualquer orçamento. Porque o apelo consumista é muito grande. O apelo consumista é um apelo que passa por cima do orçamento da família. As famílias ficam endividadas, as famílias, enfim, estão todas penduradas no cheque especial e no cartão de crédito, porque o apelo consumista é 24 horas por dia. Você não quer comprar, mas lhe empurram na cabeça. Então, doutor Álvaro, para a gente finalizar, partimos aí da premissa de que o papel da população não só é ter a consciência ecológica e reciclar o lixo que ela produz, mas, acima de tudo, cobrar das autoridades competentes e escolher essa autoridade na hora do voto, com consciência, para que elas respondam em serviços que possam ser realmente benéficos para a sociedade. Isso aí, né? A nossa campanha política que vem aí, todo mundo acha chato, tá? Porque realmente é muito chato, né? Mal feito. E aí acaba a população escolhendo quem não deveria. Por quê? Cadê o debate? Cadê os debates? Né? Tem gente que foi eleito prefeito e nunca abriu a boca. Ou então fez a campanha toda contando piada e falando pornografia. Tem um cara que foi eleito aqui do Baixo Sul, que ele, né, uma parte da campanha dele era dar tapinha nas nádegas das mulheres na Feira Livre, numa cidade de 85 mil habitantes. Teve uma outra aqui também, na nossa região, que passou a campanha toda falando pornografia, porque não sabia falar porra nenhuma. É burra. Porque nós estamos negando tudo, Zito. Nós estamos dizendo, a partir de Lula, que o cara que não estuda é o porreta. O sabidão, o que dá nó em pingo d'água, entendeu? O que faz um filho ser um cara riquíssimo hoje. O cara que anda de helicóptero e era um retirante nordestino, como você orgulha de dizer. O cara que fez 1001 falcatrua, o cara que está por trás do mensalão, porque ele é o único interessado por tudo que aconteceu no mensalão e na Petrobras. Esse cara prega que quanto menos você estudar, mais presidente da República você vai ser. Então o exemplo de Lula é um exemplo, é um mau exemplo, é um exemplo pedagogicamente que desgraça a vida da população brasileira, porque nós nascemos todos e crescemos ouvindo: meu filho, estude, seu futuro está no estudo, seu futuro está no saber. Os pais não aceitam que os filhos vá na escola. Aí vem Lula e diz assim: eu não gosto de ler. Ler para mim é igual a pegar um peso, ou então fazer uma caminhada, ou ir para a academia pegar peso. É assim que quer dizer. Mas ele diz assim: mas eu sou presidente do Brasil, eu tenho
eu tenho o maior eleitorado, eu sou o grande ícone do que é político, né? Lula, o grande mito dos últimos 50 anos. Está tudo errado, Zito. Nós não podemos deixar as coisas assim, porque é aí que está a raiz do problema. Na hora que você diz que o cara que não estuda é aquele que chega à presidência da República, nós estamos disseminando a pior doença social, que é a cultura do negativismo, da ignorância, da negação de tudo que a humanidade fez até hoje. Quer dizer, estude, meu filho, para ser alguém. Estude para se educar. Estude para saber ler, porque é na leitura que você vai pegar nos livros, nas fontes, a fonte de conhecimento lá, a origem. Aí você elege pessoas desse tipo, e o que é que acontece? Não lê jornal. Quando chega... Não sabe de nada? Não sabe de nada. É? Só quer ficar o quê? Tomando cachaça, falando mal dos outros, e a única coisa que sabe dizer é pornografia. Porque não sabe absolutamente nada. Não sabe, seu Marcelo, a diferença de uma nota fiscal para uma fatura. Não sabe a diferença de um requerimento para uma solicitação. Não sabe a diferença do que é, por exemplo, a saúde preventiva. Isso que está se fazendo aqui, educação em saúde, não sabe o que é. Só é botar médico para atender. E a prevenção? Porque não sabe de nada. São pessoas nulas, não é à toa, seu Marcelo, seu Zito, seu Clarimundo e todos os ouvintes. Não é à toa que nós temos 2 cidades aqui na nossa região que implantou parlamentarismo sem ter parlamentarismo. Nós temos 2 rainhas da Inglaterra eleitas como, por exemplo, um processo completamente anárquico, e 2 primeiros-ministros, um dos quais foi cassado e não pode entrar numa repartição pública, quanto mais assinar um documento. Nós estamos vivendo o caos institucional e a população precisa acordar. Não podemos deixar que famílias se portem como capitanias hereditárias. Mas como que elas conseguem? Com dinheiro, comprando, roubando. Então, população, nós precisamos de consciência. É aí que está a raiz do problema. Consertaremos tudo quando tivermos boas informações. Tendo boas informações, saberemos votar. E sabendo votar, nós vamos exigir que os candidatos se desnudem na campanha, mostrem sua vida, mostrem suas ideias. Não adianta o candidato maquiado mostrar que é bonitinho, e não tem nenhum conteúdo. Está vendido a um bocado de gente. É debate. É a vida do cara. A vida, inclusive, é a vida privada. Eu defendo que a vida dos candidatos seja explorada, inclusive a vida privada de cada um. Não é só a vida pública, não. Tem que saber como é o cara, de onde veio, o que é que ele faz, o que é que ele pensa, que só assim a gente vai votar com sede. Doutor Álvaro, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui conosco no nosso programa Alô Litoral, todas as quintas, nosso encontro marcado. A hora adiantou, o assunto era interessante. Óbvio, a gente teria que realmente não mexer no lixo. Mas nós mexemos no lixo político brasileiro. Também. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde, Zito. Eu queria mandar um abraço e um beijo para Anitta, minha esposa, minha companheira, que me ajuda nessa batalha que nós temos. As pressões são muito grandes, mas a gente vai rompendo. E dizer aos nossos ouvintes que estaremos aqui no próximo programa. Pois é, doutor Álvaro Luiz conversando conosco, nosso Papo da Semana nesta quinta-feira. Vamos intervalo começar, voltamos já. Agora... Duas dessas, eu acho que a Emiliano vai renunciar. 12h57. Ei, quinta-feira é feriado. Aí eu vou mandar uma gravação para vocês botarem na quarta. Já está pronta, inclusive.